Hoje eu tô com uma palavra. Eu sei que é dia das mães, as pessoas acharam que eu ia pregar sobre as mães, né? Mas não vou não. Eu tô com uma palavra que Deus colocou em nosso coração. Eu acho que você nunca pensou dessa maneira. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 11. Vira pro irmão que tá ao seu lado e fala assim: hoje é dia de viajar, irmão. E se prepara que no final nós vamos orar. Pastor, quanto é importante, olha pra mim. Quão é importante eu vir aos cultos, muito, porque cada culto ele vai destravando uma área da sua vida. Eu quero que você entenda isso. Principalmente, graças a Deus aqui na casa, que nós temos culto altamente bíblicos, não emocionais, a gente não pretende te envolver emocionalmente, sim te envolver biblicamente, espiritualmente. Então, a cada culto ele vai destravando uma coisa, ele destrava um pensamento, ele destrava uma linha que você tinha, ele vai destravando uma engrenagem que está enferrujada, porque entenda, nós somos um conjunto de muitas coisas. É por isso que você começa a vir, daqui a pouco você fala assim, como é que eu faço para dizimar aqui? Como é que eu faço para crescer aqui? Com que eu me envolvo? Porque, apesar de nós falarmos muito pouco sobre alguns assuntos, você vai se envolvendo e você vai entendendo de Deus o seu papel. E é assim que a gente cresce. Eu sempre falo, a gente cresce com quem chega, não cresce com quem está. Porque é quem chega que vai trazendo porções novas de Cristo que nós não temos ainda. Então entenda, tão importante quanto o pastor Bruno é quem chegou hoje. Como Alexandre e o Silvio, estão vindo lá do recreio para cá. Por quê? Porque é você que chega, que vai nos fazer entender coisas que talvez nós nunca pensamos, entrar em áreas que nunca entramos, absorver coisas que nunca absorvemos. Por mais que quem está chegando fique doido e fale assim, meu irmão, onde é que eu tô? Que loucura é essa? Mas a gente acaba aprendendo muito mais do que dando. Então a importância que nós temos de nos relacionar. E sobre isso fala a palavra de hoje, que eu acredito que você nunca escutou nada parecido, mas 1 Coríntios 11, 1 vai dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu carinho, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, seja uma noite destravadora, que seja uma noite, Deus, que em nome de Jesus o Senhor vai destravar, Deus. Hoje é noite de destravar, de ativar, de alinhar. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja sobrenatural, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor vai ministrar na noite de hoje, para a honra e para a glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. O apóstolo Paulo começa: sejam meus imitadores como eu de Cristo. O apóstolo Paulo está falando, eu sei que você não está vendo ele, mas como você está me vendo, me imita. Eu sei que você não está vendo, mas como você ainda não o vê, imita a mim, porque eu estou imitando ele. A dificuldade que nós temos hoje é, primeira, pedir alguém para ver a gente. Segunda, para falar que está imitando ele. Eu vou falar uma frase que ela pode soar estranha. Mas você que está hoje, você vai começar a entender. O homem foi criado para que funcionasse debaixo de imitação. Eu repito. O homem foi criado para que funcionasse por imitação. Porque nós fomos criados dependentes de Cristo. Esse é o desenho. Nesse desenho, ou no desenho que eu escolhi viver, eu vou me tornar livre ou escravo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a nossa vida é a soma das pessoas que nós temos imitado.
Assim funciona com criança. Ninguém precisa falar para a criança que ela tem que falar. Por que ela fala? Porque ela está imitando um adulto. Quando eu fui para a academia, o que você faz quando você vai para a academia? Você pega o cara mais forte e fica olhando ele. É o Silvio, hoje é o Silvio. Você fica olhando ele. Pra quê? Não, se ele chegou com aquele braço, você quer saber como é que ele chegou com aquele braço. Tá longe. Tá longe pra caramba. Você tá precisando se batizar pra voltar pra essa vida. Mas porque você fica olhando, por quê? Deu certo, deu resultado. Por que a criança anda? Porque viu alguém andar. Porque se uma criança fosse criada no meio de lobos, ela ia rastejar a vida toda. Por que você fala português? Porque você está numa casa que as pessoas não falam inglês. Porque se você vivesse com pais que são escoceses, você falaria aquela língua, que eu não sei qual é o nome. Por quê? Você cresce imitando. Tanto é que, presta atenção, para você aprender o alfabeto, te passaram uma cartilha. Nessa cartilha, o que você faz com as letras? Imita! Alguém escreve o A e você vai escrever o A. Quantas vezes? Até ficar? E por que você acha que você imita Jesus uma vez só e você acha que está perfeito? A perfeição vem pela exaustão da imitação e não pela exaustão da pregação. Mas já chegou lá. João 5,19. Eu falei que hoje é um daqueles dias, irmão. João 5,19. O texto vai dizer. Presta atenção. Mas, você abriu, diga amém. Mas Jesus respondeu e lhes disse: na verdade vos digo, que o filho por si só não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer. Jesus também funcionava por imitação. Está escrito no seu texto. 5,19, João. Que o filho não pode fazer coisa alguma que não tenha visto o pai fazer. Porque o filho é cópia do pai. O problema é que nós temos uma igreja que quer parecer até no olho, mas está difícil parecer com atitude. Você tem que obedecer a Deus, diga amém. Você sabe qual é o upgrade da obediência? A imitação. Sabe quando você evolui da obediência? Quando você começa a imitar. Porque quem imita já está obedecendo, não precisa obedecer. Depois que você aprende a andar, você não fala para as crianças: pega como é que é o nome? Um andador. Depois que você imitou e ficou fluente numa língua, você não precisa mais imitar. Você já está fluente. Você imitou a tal ponto que ninguém fica assim: repeat please. Repeat please. Chato isso pra caramba, né? Não sei pra que é o dedo. Repeat please. Repeat. Porque você chegou a um tal ponto de imitação, de excelência. E o texto vai dizer, João 5,19, que Jesus não fez nada que não viu o Pai fazer. Ou seja, tudo que Jesus fazia na terra, ele viu o Pai fazer. Porque Jesus também funcionava por imitação. Vocês lembram de um texto de Salmos que diz assim, acho que é Salmo 115, eu não sou o Silas Malafaia não, ele é da Advec.
Então os textos nem sempre a gente decora. Até porque não é o fundamento. Mas o texto diz, se você ficar olhando para uma imagem, você vai se tornar igual a ela. Ela não consegue segurar, você também não vai. Ela não consegue andar, você também não vai ver. Ela não anda, você também... Amém? Lembra do texto? Porque o ser humano funciona por contemplação. Você se transforma em imitador de tudo aquilo que você contempla. Já que você ficou contemplando a imagem, você ficou igual a ela. As coisas vêm na sua mão e você não consegue segurar. Você quer andar, mas não consegue andar. Você quer ver uma coisa, mas vê outra. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com quem eu contemplo, porque quem eu contemplo é quem eu vou imitar. Você já viu, quando você é mais novo, acho que já está velho, já passou essa fase. Mas quando você é mais novo, você entra num grupinho de amigos e daqui a pouco você está reproduzindo as mesmas falas desses amigos. Já viu isso? Se você andar com alguém muito velho de igreja aqui, eles têm a mesma gíria que eu tenho. Você fala assim, gente, pastor que fala assim, não é você não. Aí, ó, tá vendo? 115. Torne-se a eles iguais, todos aqueles que as contemplam. Por quê? Porque você vai imitar tudo aquilo que você fica de olho. É por isso que você tem que tomar cuidado com quem você está olhando. Porque o natural é que você imite, porque você foi programado e feito para funcionar por imitação. Qual é a sua escolha? Quem você vai imitar? Porque imitar você vai. Imitar você vai. Se os nossos olhos se desviarem de Jesus, nós teremos uma mescla de imitadores. E vamos imitar o que queremos. Nós vamos ter uma mescla na igreja. Para isso Deus faz, para isso Deus não faz. Se você quer elevar o nível de qualidade do evangelho na terra, nós vamos ter que melhorar como nós estamos imitando Jesus. Pastor, eu estou imitando Jesus, mas tem um monte de treta acontecendo, eu estou me metendo em furada, então passa a imitar ele melhor. Eu repito. Se você está imitando Jesus e as coisas não estão andando, amigo, imita ele melhor. É igual o caderno de caligrafia. Samuel tem umas vogais que já estão bonitas, as outras estão horríveis. Eu não sei como o professor entende, mas é natural, ele tem 8 anos. O que ele tem que fazer? Caligrafia, imita melhor. Até ficar? Qual o nosso problema? Entender que talvez temos áreas boas, mas áreas péssimas ainda para ter que imitá-lo melhor. A nossa dificuldade é entender. Mas eu já estou na igreja, eu sou de Cristo. O nosso papel não é mais falar o Cristo vive em mim. Porque ele já morreu, eu já creio, ele vive em mim. O nosso papel é do apóstolo Paulo que fala, e eu achado nele. Se eu não cheguei ainda dele falar, porque entenda, naquele dia Deus vai virar para você e falar, como é que você está? Ele vai falar, Jesus vive em mim. Você vai falar, que lindo. Deus vai falar, que legal. Mas o interessante não é quando você fala que Cristo vive em mim. É quando Jesus falar, o Bruno vive em mim, o João vive em mim, o Lúcio vive em mim, o Mauro vive em mim. Quando ele falar, está achado em mim, eu olho para baixo e vejo ele. O nosso papel não é encher a igreja, é aumentar o corpo de Cristo. Porque nem todo mundo que está na igreja é corpo. Ou você acha que Deus tem um corpo de Cristo desfigurado, igual nós temos a igreja evangélica? E Jesus anda capenga? Porque a pregação dos últimos dias, coaching, é viva a sua vida. Isso é o Satanás. Porque Jesus fala, aquele que perder a sua vida, e que vida você quer viver? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, é a pregação do século 21. Mas é a sua família. Irmão, eu prefiro pregar a pregação de Jesus. Um dia Jesus estava comendo, estava aqui com os discípulos, comendo, estava com os discípulos. Aí fala, Jesus,
Sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Vai, quem? A igreja evangélica não aguenta essa pregação, não, mas é verdade. Quem está aí fora? Sua mãe e seus irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu. Se não faz a vontade do meu pai, não é minha mãe, não é meus irmãos. E era mãe e irmão biológico, tá? Não estou falando que você tem que se agarrar da sua família, não. Fica tranquilo. Eu só quero que você entenda o nível de profundidade de exigência do evangelho. Não estou colocando palavra minha. São todos textos bíblicos. Então a gente tem que entender. Você quer salvar a sua vida? Jesus mandou você perder ela. E aí a pregação é, Cláudio, você tem que viver a sua vida. Vive a sua vida mesmo. Vive. Vive. Daqui a 10 anos a gente conversa. Vive. Pastor, então eu vou viver dentro da igreja? Alguém falou isso? Querida, a sua empresa é parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Seus filhos são parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Qual o seu trabalho? É que vocês, em vez de trazer eles para a vida de Cristo, você está querendo vir para a vida deles. A sua empresa não pode funcionar fora da vida de Cristo. Os seus filhos não podem funcionar fora da vida de Cristo. A questão está tudo errado. E se alguma coisa não está rompendo, quer dizer que você tem que imitar ele melhor. João 6, verso 63. Diz assim. 63? Isso. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e... A pregação de Jesus não é do jeito que você pensa. A pregação de Jesus é Espírito e vida. Mas você quer ensino. Não que nós não tenhamos ensino. Mas o foco é Espírito e vida. Se o que eu estou ministrando não gera vida, tem algo errado. Eu não estou dizendo que o que eu ministro tem que gerar emoção. E sim gerar vida. O Tiago vai dizer assim, Tiago 1, verso 22. Pastor, acabei de chegar, todo culto é assim, Bíblia, tudo quanto é lado. Irmãos, aqui é uma igreja, você queria que eu fizesse o quê? Falasse a minha série da academia? Tô malhando todo dia. É por isso que vocês estão escutando a palavra, é por isso que eu tô malhando. Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente enganando-vos a vós. Qual é o oposto da verdade? Já preguei aqui. O engano. Então quem está escutando a palavra e não vive, está vivendo debaixo de engano, não debaixo da verdade, ainda que esteja escutando a verdade. Eu repito. Quem está escutando a palavra e não vive o que está escutando, não está debaixo da verdade que escuta, está debaixo do engano, que a verdade que escuta não prega. Só que o texto é fantástico, porque ele fala assim, tem algumas coisas que a gente tem que entender com calma. Tornai-vos, pois, praticantes. Olha para mim. Eu posso trazer isso para o contexto de hoje, vai ficar chateado não, né? O que o texto está dizendo é que você precisa imitar tudo aquilo que você está lendo. Não é do seu jeito, é do jeito que está escrito. O texto está dizendo, tornai-vos, pois, imitadores do que você escuta. Imita a vírgula que você está escutando. Vive a vida que você está escutando. Por quê? Porque você foi programado para viver debaixo de imitação. Imitação. Não é sobre você ler, é sobre você ver o que você escuta para imitar. Eu repito. Não é sobre ler, é sobre ver o que está escutando para imitar, porque o ser humano foi feito sob imitação. No jardim, Deus olhava o Adão olhava o Deus. No jardim, Adão olhava, quando olhava a Deus, imitou a Deus.
No dia que a mulher olhou a serpente, imitou quem? É por isso que Deus fala, toma cuidado com a porta da sua alma, com que você... Porque o que você vê vai corromper a sua vida. Vai corromper a sua vida. Preste atenção. Posso ser mais profundo hoje? O texto vai dizer no livro de Hebreus que o Levi estava nos lombos do Abraão quando o Abraão dizimou. Sim ou não? Sim ou não? Podemos aprofundar? É porque essa parte é boa. Mas ele também estava no lombo do Abraão quando o Abraão entregou a mulher para outro homem. Ah, você não pegou. Você tem que vir na noia. O Levi estava no lombo do Abraão e dizimou com Abraão. O texto de Hebreus é claro e afirma isso. Já preguei isso em algum momento. Mas o que você não correlacionou é a parte ruim. Ele também estava no lombo do Abraão quando o Abraão deitou com Agar. Não adianta você olhar um texto e não olhar outro. Porque um texto vai dizer que quando você dizima, o seu filho, o seu neto e o seu bisneto estão dizimando em você. Mas quando você briga com a sua esposa, também. Quando você mente para si mesmo, também. Quando você vê besteira, escuta besteira e fala besteira, também. Então o caminho é muito mais amplo. Você não está fazendo nada nunca sozinho. Pegou o problema? É que a parte do dízimo é sobrenatural. Tem a parte boa. Quando você está orando diante de Deus, você está abrindo caminho para eles. Porque ao abrir caminho para a sua vida, você está caminhando em outros lugares. A sua geração está caminhando. Mas nos problemas também. É por isso que você tem que pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Porque tem muita gente no seu lombo que está vivendo o que você está vivendo. Não é fantasia, não. É o que a Bíblia diz. É que você só quis pegar para dízimo. Aliás, a maioria nem escutou isso. Mas vale para tudo. Porque tudo é uma questão de imitação. Os seus filhos vão imitar você. Os seus netos vão imitar você. Quantas meninas... Hoje é mais difícil, mas acontecia até pouco tempo. Queria costurar, fazer tricô, porque viu a avó fazendo. Não é dessa geração de vocês, não. Geração passada. Tem vovó aqui? Tô mentindo? Não. Porque o ser humano foi programado para funcionar por imitação. Olha o que está escrito em Mateus 16. Essa palavra é aquela que eu começo hoje, a gente só termina semana que vem na ceia, amém? Semana que vem é ceia, não é? Não é aqui? Terça é ceia em Curicica e semana que vem aqui, né? Domingo. Deve ser. Irmão, cada um tem um pastor aqui? Irmão, eu não ligo para data nenhuma. Mateus 16, 18. Eu não sei quando acontece nada, nada. E também te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... Aqui nós temos um problema natural da igreja. Primeiro, a gente não entendeu o que é a igreja. Como eu não entendi o que é a igreja, eu não sei contra o que não se prevalece. Se eu não entendo o que Jesus disse com edificarei a minha igreja, eu vou estar associando muita coisa a Deus e à igreja que Deus nunca associaria. As igrejas viraram shows. Nada contra os shows. Mas que se tenha a palavra em Cristo depois. As igrejas viraram amontoados de pessoas que ninguém é cuidado por ninguém. Isso não é igreja. Isso não passa de uma pregação de um YouTube. Em loco. Então você chega, entra na igreja e sai da igreja.
Ninguém te deu um bom dia, ninguém te deu um abraço, ninguém no dia seguinte perguntou como é que você está. Pastor, vamos crescer? Com certeza, mas aí esse curso eu não quero. Porque o curso de crescer é cuidando de gente. Formando gente para cuidar de gente. Mesmo que a gente demore mais tempo. Mesmo que a gente vá mais devagar. Mas sabe o que acontece? Daqui a 5 anos caminharemos mais rápido. Com pessoas formadas, transformadas. Com pessoas entendendo o que ministramos. Se eu começo a associar coisas por não entender o que eu edificarei a minha igreja, nós vamos caminhar debaixo de equívoco. E é interessante que ele diz as portas do... Essa palavra inferno é a palavra Hades. H-A-D-E-S. Hades. Eu não vou entrar na terminologia apocalíptica disso, porque nos tomaríamos muito tempo. E já já a pastora vem com mais uma série de apocalipse por aqui. Ela não sabe não, mas eu tô falando. E a gente precisa aprofundar a palavra Hades com a palavra separação. Porque morte na Bíblia é separar. Quando Deus vira para Adão e fala, morrendo morrerás, se comer dessa árvore você vai morrer, Deus está falando, você vai separar de mim. Tanto é que o Adão não morreu biologicamente. Só que o Adão se separou de Deus. Então o que o texto está afirmando é que tudo que separa o homem de Deus não vai prevalecer contra a igreja. É por isso que a nossa pregação na casa envolve você fazer a vontade de Deus o tempo todo. Por quê? Porque uma pregação baseada nesse texto, ela não pode separar o homem de Deus. Não pode. Só que como nós nos perdemos da definição do que é igreja, nós encontramos em separações que ele diz que não vai prevalecer contra ela, porque a gente não sabe o que é edificar a minha igreja. Então agora nós precisamos definir a igreja. A igreja é um instrumento de vida que produz vida. A igreja é um instrumento de vida que produz vida. E para produzir vida, nós vamos ter que sacar do que eu acho que é a igreja todo o desenho que Deus não deu. Deus não deu. Como você vai viver a sua vida. Você vai viver o seu chamado. Não, você não tem chamado. É o chamado que tem você. Por quê? Porque está escrito. Deus deu uns para o apostolado. Outros para o pastoreado. Não foi Deus que deu o pastor para vocês. Sim, você para o pastor. Porque está escrito. Então agora, o diabo não precisa te molestar. Ele só precisa que você entenda de maneira errada o que é igreja. Igreja não é um local que você vem. Igreja é um local que você se torna ele. Igreja não é um local que eu venho e sento a minha bunda. Me perdoa a terminologia, mas não tem o que fazer. Numa cadeira, e saio bem. Igreja é um local que eu sento e saio menos de mim. Igreja é um local que eu venho, ou que eu me torno, de trocar a minha vida pela vida dele, os meus sonhos pelos sonhos dele, a minha vontade pela vontade dele. Nada que não meta a mão nisso não é igreja. Igreja não é onde eu potencializo você. Igreja é onde eu potencializo Cristo em você. Se não é isso, não é igreja. É ajuntamento de pessoas falando de um Jesus amoroso. Mas fica tranquilo, que até o diabo falou de Deus. Não disse Deus? Para falar disse Deus, escutou. Vira para esse irmão, fala ao seu lado e fala assim, a faculdade do diabo foi o céu. O diabo viu Deus fazer e quis. Até o diabo imita Deus, menos a igreja. Até o diabo faz por imitação. Até o diabo
usar frases de Deus, mas a igreja quer usar as frases do homem, potencializar o diabo. É por isso que eu não vou à igreja nenhuma, irmão. Porque se eu for, o pastor fica ruim, é difícil, depois vou criar um problema na igreja. O que é igreja, pastor? Definição. A igreja é uma usina de poder que onde tinha uma separação do que é Cristo, não vai mais acontecer. A igreja é uma usina nuclear de Deus na terra. Para Deus conciliar tudo que estava separado. Jesus definiu a igreja como medida de poder espiritual dependente de Deus e da vida de Deus. Pastor, como é que a gente avança com a igreja? Da mesma maneira daquele que a fundou, dando a vida por ela. Da mesma maneira, como é que a gente avança com a igreja? Da mesma maneira que aquele que a fundou fez, sendo pregado numa cruz. Seja feita a tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se for da tua vontade. A maior proposta de amor de Deus na terra é você ser parte da igreja dele. Não seja bitolado, não estou falando da igreja física, estou falando da igreja Cristo. Corpo de Cristo. Segundo o próprio Jesus, aonde estiver a igreja, ali haverá uma medida de poder. Eu repito. Aonde estiver a igreja, ali há uma medida de poder que vai deter a corrupção do homem e destruir no homem todo desenho que não é de Deus. Aonde estiver a igreja vai tocar na corrupção do homem, para que ele não tenha mais corrupção, para que ele se afaste de todo desenho que não é de Deus. Mas nós temos uma igreja que está pregando a facilidade. Vive a sua vida, vive os seus sonhos, os seus objetivos, o seu propósito. Você não tem propósito. Nós vivemos o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Mas quando eu falo que você tem propósito, você se agrada. Por quê? Porque foi assim que o diabo tentou manipular o Jesus. Eu vou te dar tudo, se prostrado me adorares. A pergunta de hoje é: você quer ser membro tradicional do que te ensinaram a ser uma igreja? Ou será que você não quer viver? Aonde você estiver, Deus vai falar: edificarei a minha igreja. É no seu trabalho, você está escutando: eu edificarei a minha igreja. Você está na sua casa, Deus fala: eu vou edificar a minha igreja através de você. Eu vou edificar a minha igreja, 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 eu vou edificar a minha igreja. E você vai viver para edificar a sua igreja. Se é para abrir empresa, abrimos empresa edificando a igreja. Se é para ter uma casa, geramos uma família para edificar a igreja. Pastor, e a minha vida? Viva edificando a igreja. Foge do templo. Não entra nessa mentalidade templista. Bonito, né? Para que você vem? Simples. Para eu edificar você. Para você edificar outro. Aqui é o encontro que nós nos encontramos, para você ser edificado, para você edificar outra pessoa. Você chega no seu trabalho, não importa o que você está fazendo, você está pregando Jesus, porque escutou uma pregação ontem e fala assim: meu irmão, uma pregação está mudando a minha vida. Você tem um amigo, você está em qualquer lugar, está comendo, você fala assim: eu tenho que te levar no local, porque eu estou escutando algo que está edificando a minha vida, você vai mudar a sua vida. Você está comendo, você está almoçando, você está malhando, você está correndo, você está trabalhando, você está no ônibus e fala: eu estou olhando para o seu rosto, deixa eu te levar no local, porque quando você for edificado... Qual é o membro que você quer ser? O do que te ensinaram? Ou aquele que respira? Edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Mas pastor, é Jesus que edifica a igreja. É, claro.
Já não vivo eu. É o que diz Efésios 4. Que nós vamos edificar a igreja dele até a estatura do varão perfeito. Trabalhando os santos. Amando as pessoas. Entenda. Discutir a vida de Cristo sem uma medida de poder nos leva a um plano que para mim não interessa. Eu repito. Discutir a vida de Cristo sem uma medida de poder nos leva a um plano que a mim não me interessa. Porque eu quero imitar Jesus. E Jesus caminhou em poder. Eu não sei se você está preparado para uma frase, não, mas eu vou falar ela. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você vai expressar na terra a medida de poder de quem você decidiu imitar. Você vai expressar na terra a medida de poder de quem você decidiu imitar. Louvor, pode subir. Nós vamos continuar na semana que vem a partir dessa frase. Mas hoje eu quero orar. Lucas 24, abre para mim. Eu quero orar. Eu falei que hoje era uma noite de oração, amém? Você vai expressar na terra a medida de poder de quem você decidiu imitar. Lucas 24, versos número 49, diz assim. Olha que texto fantástico. E eis que sobre vós vos envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Até que do alto sejais revestido de... E o texto diz: ficai, não se mova, até que eu te encha de... Qual é o problema da igreja? Simples, nós temos uma igreja que não foi cheia de poder, que está querendo se mover. E Deus falou: fica, clama, que eu vou te revestir de... Entendeu, irmão? Porque ao ser revestido de poder, você começa a me imitar. Você vai expulsar os demônios, você vai curar os enfermos, você vai declarar para o monte, ele troca de lugar. Ao ser cheio de poder, até ser cheio, fica. Sabe o que está te faltando? Poder. Porque sem poder, como é que imita Jesus? Como é que imita Jesus sem poder? Como é que imita Jesus? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: ficai. Fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Vira para ele e fala assim: hoje é um convite para eu imitar Jesus. Mas para imitar direito, primeiro,
Ele vai te encher de poder. Se você quer isso, fique de pé e vem aqui para frente.